Bom, eu vou desenvolver em 15 minutos essa pauta da relação entre democracia, sociedade, governo, e eu resolvi pegar um tópico só e dar alguns exemplos dele, seguindo um pouco a intuição. Eu não sabia que ele ia falar disso, do professor Pécio Arida hoje, e concentrar no tema do populismo na educação especificamente. Porque isso é uma questão que eu vivo cotidianamente, essa questão no Brasil, não só eu, e eu vou definir o que é populismo na educação. Populismo na educação é um fenômeno, eu não acho que é só brasileiro, tá? Mas acho que nós estamos falando aqui do Brasil e nós temos alguns aspectos específicos da nossa história do Brasil. O populismo na educação é o seguinte: são professores que basicamente dão pouca opção aos alunos de acesso a outras formas de narrativas da história ou narrativas do Brasil, através, às vezes, até de cerceamento de bibliografia, através de quase uma pregação de um modelo de sociedade e, muitas vezes, mesmo se valendo de um fato histórico que é, se você, por exemplo, se você é um aluno hoje, você tem, sei lá, 18 anos, 19 anos, 20 anos no Brasil, e você, por alguma razão, tem alguma inquietação, algum interesse pelo que a gente poderia chamar, grosso modo, de modelo de sociedade mais voltado para uma sociedade de mercado, ou como alguns chamam, liberal, que tem aparecido no debate aqui hoje bastante ao longo do dia, dificilmente você vai encontrar na universidade, nos departamentos de ciências humanas, ou mesmo em escolas, o que a gente chama de ensino médio, ou primeiro grau, toda hora muda esses nomes no Brasil, você dificilmente, se você é um aluno com esse perfil, você vai encontrar muita chance de desenvolver o seu interesse, por dois motivos. Primeiro, porque a maior parte dos professores que se ocupam disso vão, de alguma forma, te oferecer uma narrativa em que se acredita muito no Estado como forma de organização da sociedade, de realização da sociedade, e vai te oferecer também uma narrativa da história recente do Brasil que é muito interessante. E essa narrativa coloca normalmente os estudantes ou os mais jovens que não se identificam com uma visão, digamos assim, um pouco mais centralizadora de sociedade, numa saia justa, como se fala no Brasil, né? Por quê? A gente teve uma ditadura no Brasil. Essa ditadura foi, grosso modo, de 64 até final dos anos 80, grosso modo, né? Meados dos anos 80. E essa ditadura ela estava inscrita num contexto de Guerra Fria. Esse contexto era um contexto em que havia todo o interesse dos Estados Unidos em manter distante o poder dos países que na época se chamava Cortina de Ferro, União Soviética, China ou similares. Então, você teve no Brasil e em outros países da América Latina, você teve uma ditadura que era identificada, então, como governos que serviam os interesses dos Estados Unidos na Guerra Fria, o que é absolutamente verdade do ponto de vista histórico. A questão é que uma das coisas que dificulta, me parece, a formação de uma inteligência hoje no Brasil que seja um pouco menos dicotomizada, ou uma inteligência que possa dialogar. O diálogo não acontece nem no movimento estudantil, por exemplo. O movimento estudantil é uma das instituições mais autoritárias que o país conhece. Basta qualquer jovem entrar em conflito com o diretório central dos movimentos estudantis nas universidades brasileiras para você conhecer o que significa autoritarismo, falta de democracia e esvaziamento do discurso do outro, tudo isso que faz parte do, digamos assim, do universo básico da democracia. Então, o que aconteceu, algo de bastante interessante, quase, digamos assim, trágico, ou uma comédia na história recente do Brasil, foi o seguinte: você teve no Brasil, nos anos 60, nos anos 70, essa ditadura. Essa ditadura representava os interesses americanos contra os países da chamada Cortina de Ferro ou do mundo socialista. E o interessante é que essa ditadura perseguiu pessoas, torturou, tudo verdade, né? Ela perseguiu pessoas que eram contra a ditadura.
Mas o que a gente colheu como resultado, do ponto de vista da formação do pensamento na universidade e do pensamento público no Brasil, grosso modo, foi que a grande herança da ditadura foi quase que a destruição da possibilidade de um pensamento na universidade e no espaço público que não fosse identificado, grosso modo, como pensamento de esquerda, né? A grande baixa na inteligência brasileira da ditadura para cá foi a possibilidade de você ter intelectuais e professores em áreas de humanas, e eu não digo só professores em áreas de humanas, eu digo mesmo atores culturais, agentes culturais. O que você teve no Brasil, desde o final da ditadura para cá, foi uma absoluta e total hegemonia de uma forma de pensamento distante da sociedade de mercado, que demoniza a sociedade de mercado e que, inclusive, faz com que, se você, por acaso, entende que deveria ser discutido, e aí é muito interessante porque a gente está aqui o dia inteiro, a gente tem ouvido bastante se falar de pensamento liberal, mas talvez uma discussão como essa em algumas universidades no Brasil hoje talvez fosse impossível. Talvez a mesa fosse interrompida o tempo inteiro, talvez você tivesse manifestações que calassem as pessoas que estão falando, talvez você tivesse aquilo que a gente pode falar, grosso modo, que é uma espécie assim, de demonização. Quer dizer, se você, por acaso, quiser produzir uma narrativa, ou se interessar por uma narrativa de sociedade que seja um pouco distante da hegemonia do que domina os departamentos de humanas e o mundo cultural no Brasil hoje, que é um pensamento, digamos assim, um pouco mais à esquerda, você não encontraria espaço facilmente. Isso tem mudado um pouco, tem mudado, uma das razões, acho, é muito por conta da mídia, da imprensa, que tem e das redes sociais também, que tem trazido um pouco de instabilidade para essa hegemonia um tanto monolítica, mas a gente percebe o populismo na medida em que, se você pegar alunos da escola nível médio, se você pegar alunos, sei lá, que estão agora com 13, 14 anos, eles vão aprender na aula de história que, então, praticamente todo mundo que combatia a ditadura no Brasil, que era uma ditadura mesmo, como normalmente é, coisa ruim, né? Praticamente todo mundo que combatia a ditadura no Brasil, combatia porque queria alguma forma de democracia liberal, o que não é exatamente verdade. A gente sabe que o Brasil, naquela época, sofria, inclusive, por uma espécie de luta um tanto intestina, digamos assim, entre grupos que se identificavam com o modelo americano, grupos que se identificavam com o modelo anti-americano, você aí tinha várias opções na época, e, portanto, muitos que combatiam a ditadura em nome da instalação de um outro regime totalitário esse que fosse distante daquele que representava os interesses americanos e mais próximo de regimes que a gente pode chamar, grosso modo, socialista. Então, o que eu chamei e estou chamando de populismo na educação é um tipo de narrativa em que você oferece uma certa visão de mundo, que a gente pode chamar, grosso modo, de esquerda, mas o termo não... Eu acho que o termo já é um pouco ultrapassado, mas no debate brasileiro ainda funciona. Em que você oferece uma narrativa de mundo desse tipo, colada à ideia de que você representa o bem, de que você a sua visão de mundo é a única que se interessa pelos seres humanos, é a única que está preocupada com os seres humanos, é aquela que quer tirar os seres humanos do sofrimento, certo? Enquanto que, se você não se identifica com essa forma de visão, você é necessariamente do mal. Portanto, o que é populismo na educação, pelo menos no Brasil, é uma forma de ensino em que você trabalha com uma dicotomia bem e mal, você, de certa forma, moraliza o debate político no sentido, digamos assim, de moral um pouco largo do termo, porque em filosofia a palavra moral não significa necessariamente isso que eu estou dizendo, mas você moraliza o debate político, levando aqueles que discordam de você. Imagine se você é um menino ou uma menina de 15 anos, de 17 anos, com pouco repertório nenhum, você se sente como se
Você acredita, por exemplo, que as forças de mercado, alguma coisa semelhante, que alguns chamam de liberdade, entre os grupos que têm aparecido no Brasil, se você se identifica com um grupo como esse, você tem que ficar o tempo inteiro respondendo: não, eu não sou a favor da tortura, não, eu não sou contra o casamento gay, não, eu não acho que as pessoas devem ser julgadas pela cor da pele, simplesmente porque eu entendo que uma sociedade deveria ser mais livre, as pessoas deviam correr atrás do que elas querem, elas devem ser avaliadas pela capacidade que elas têm. Então, num cenário como esse de populismo na educação, você não consegue meio que se mexer muito bem nesse território, porque estou falando sempre do ponto de vista do aluno, porque eu dou aula há 20 anos e, por conta do trabalho na mídia, eu acabo me comunicando com muitos alunos que não são meus, né, que vão conversando comigo. E a última coisa que eu acrescentaria é o seguinte: existe sim um problema, digamos assim, herdado, grosso modo, do período pós-ditadura, que é praticamente não existe opção um pouco mais articulada de pensamento, digamos assim, liberal, né, que você possa oferecer uma historiografia, uma teoria social do Brasil. Falta, na realidade falta, né? Falta, inclusive, porque, e eu debato isso muito, não na sala de aula, mas na mídia, falta porque, inclusive, muitos institutos culturais, muitas forças empresariais que investem, digamos assim, em cultura, quando vão investir, não investem em jovens que são mais próximos de uma posição liberal, mas sim continuam investindo numa formação clássica, eu diria, e hegemônica, que é a formação antiliberal na cultura e na formação dos jovens no Brasil. Portanto, é muito engraçado, porque se você, engraçado no sentido irônico, porque se você olhar do ponto de vista da sala de aula, né, do ponto de vista da atividade cultural enquanto tal, é justamente aquela posição tanto mais liberal, que não tem bibliografia, em português eu quero dizer, né? Não tem bibliografia, agora começa a ter um pouco mais, tem cerceada essa bibliografia, se ele quiser ter acesso, ele é demonizado nas suas posições, como se ele tivesse se sentir com uma pessoa má, uma pessoa cruel, seja lá o que for. Então, eu tenho discutido muito, eu acho muito importante que jovens que têm uma posição assim encontrem financiamento, encontrem espaço, para que eles consigam produzir uma coisa que o pensamento liberal no Brasil, na realidade, não produziu em grande parte, que é uma teoria sobre o Brasil, uma historiografia, uma narrativa, certo? E esse fato se materializa nas opções político-partidárias. O PT, por exemplo, é de fato o único grande partido que o Brasil teve no seu período pós-ditadura, se você entender como um partido que nasceu de baixo, teve militância, teve adesão, teve uma relação ideologicamente consistente das pessoas para com ele, portanto de representatividade, a gente percebe isso até hoje, mas você não tem, na verdade, nenhuma opção que faça a ponte entre uma visão de mundo um pouco mais liberal para um jovem, uma opção político-partidária, começa a ter agora, está começando a aparecer algumas opções nesse sentido. E, por último, eu diria que as universidades, infelizmente, no Brasil, ainda têm uma mentalidade que me parece bastante complicada, que é a ideia que uma universidade é melhor na medida que ela é pura e não tem nenhuma relação com o mercado. Eu acho isso, pessoalmente, um atraso de vida. Acho que as universidades deviam dialogar diretamente com as forças de mercado, porque isso, inclusive, cria as opções para você sair de ideias desenvolvidas em sala de aula, para que isso se transforme em opções, digamos assim, no mundo da prática, grosso modo. É isso que é populismo na educação. Obrigado.